Algoritmos e estruturas de dados 2. Professor Alexandre Freire. Então vamos lá, né? Ó, música aqui do trilha sonora do filme Carros. É um artista aqui que eu nem conheço, nem conhecia, né? Mas os meus filhos, eles estão agora na vibe de assistir esse filme. E vocês já sabem como é, né, criança? Quando quer assistir um filme, eles querem assistir toda hora, né? E aí a gente tá aí nessa de assistir Carros e escutar também a trilha sonora. Enfim, aí eu tô com essa música na cabeça. Música bem bonitinha, bem gostosa de ouvir. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. No final do vídeo anterior, eu prometi para vocês falar do algoritmo de Tarjan, né? Para encontrar as componentes fortemente conexas de um grafo, né? De um digrafo, na verdade, né? Que é um grafo orientado. Mas eu vou passar isso, tá? Eu vou pular isso, tá? Porque, enfim, eu acho que tem bastante conteúdo. Vocês viram já aquele outro algoritmo, que agora eu até esqueci o nome lá do autor do algoritmo, mas a gente já viu um algoritmo, né, para encontrar as componentes fortemente conexas. Então eu vou deixar quieto, tá bom? Aquela aula lá já ficou muito longa e tal. Então vamos seguir adiante aqui. Então agora a gente meio que terminou uma fase, eu diria, assim, dessa parte de grafos aí. O que a gente viu até agora? A gente, obviamente, assim, primeiro a gente falou das definições básicas, né, de grafos, né? Então, o que é vértice, o que é aresta, o que é um grafo, o que é um digrafo, né? Definições básicas, então, né? Como representar os grafos, né? Então, usando matriz de adjacência ou então usando lista de adjacência. E E aí depois a gente começou a estudar alguns problemas, né? Aí, assim, a gente viu o algoritmo de busca em profundidade, né? E aí depois a gente viu que tinha vários problemas que a gente conseguia resolver fazendo pequenas adaptações naquele mesmo algoritmo que é o algoritmo de busca em profundidade, tá? Então a gente conseguiu resolver o problema de caminho, né? Então decidir se existe um caminho dado um vértice S e um vértice T, né? Encontrar um caminho de S a T, ou então, né, dizer que não tem esse caminho, né? E aí a gente viu que quando não tinha o caminho, tinha um corte lá, que é o corte ST, tal que o vértice S pertence o Szinho, né? Pertence ao Szão, e o Tzinho pertence ao Tzão, né? E aí, então, esse corte, todo arco que atravessa esse corte, ele teria ponta inicial em T e ponta final em S. Ou seja, a todos os arcos estão na contramão. Então, se eu quero ir do S para o T, mas os arcos estão tudo na contramão, eu não vou conseguir, né? Então, isso aqui era o que dava o certificado de que não tinha o caminho. Então, tudo isso a gente viu que usando lá, fazendo adaptações no algoritmo de busca em profundidade, a gente conseguia tudo isso aqui, conseguia ou encontrar o caminho, caso tivesse, se não tivesse o caminho, a gente conseguia encontrar o corte, né? Aí depois também a gente começou a falar dos ciclos, né? Então assim, se dado um digrafo, será que esse digrafo tem um ciclo, né? Aí então o algoritmo também fazendo adaptação na busca em profundidade, né? Tinha aquela ideia lá de classificar os arcos, né? Então, quando é um arco de arborescência, um arco de retorno, um arco descendente, aquelas coisas todas, né? E aí a gente viu que a gente conseguia detectar quando tinha ciclo, né? E aí o nosso algoritmo encontrava um ciclo qualquer lá do grafo, né? E aí quando não tinha o ciclo, ou seja, a gente definiu isso como um DAG, né? Que é um grafo, um digrafo acíclico, né? E aí, então, quando a gente viu aí também, né, que quando é um DAG, ele admite uma ordenação topológica dos vértices, né? Ah, mas e aí como fazer essa ordenação topológica? Também a gente estava fazendo coisas que, com adaptações da busca em profundidade, a gente conseguiu resolver também esse problema de fazer ordenação topológica. Depois também a gente falou de ciclos em grafos, né? Grafos não orientados, né? A gente viu que
Tudo isso aqui que está na lista está relacionado então com o assunto aqui da busca em profundidade, né? Depois a gente falou das componentes, né? Então, dado um certo grafo lá, quantas componentes tem esse grafo, né? E aí depois cada vértice, qual a componente que ele está, né? Obviamente que você pode dar um rótulo qualquer para as componentes, mas importa saber se os vértices estão ou não estão na mesma componente, né? Então, como descobrir isso, né? Depois também aquela questão dos grafos bipartidos, né? Que aí a gente viu que um grafo bipartido é um grafo que você consegue pintar os vértices dele usando só duas cores, né? Então todo vértice do grafo você vai pintar de uma cor ou de outra, tá? Vamos pensar aí no rubro-negro, vai? Então vermelho ou preto. E aí então todo vértice ou ele vai ser preto ou vai ser vermelho. E aí para ser bipartido não pode ter nenhuma aresta que tenha as duas pontas da mesma cor. Tá? Então, se você conseguir fazer isso com algum grafo, é porque esse grafo é bipartido. Né? Aí depois a gente, obviamente, né, a gente fez isso tudo adaptando lá a busca em profundidade. Né? Então, o nosso algoritmo ele pintava, né, o grafo. Se o grafo fosse bipartido, ele conseguia pintar. Se o grafo não fosse bipartido, a gente também conseguia comprovar que ele não era bipartido, porque aí a gente chegou a essa conclusão que esse grafo teria um ciclo ímpar, né? E isso acontecia lá no algoritmo, né? Então, a hora que você vai tentar pintar um vértice de uma cor, aí vai dentro desse ciclo ímpar, né? A hora que você voltar para esse. Vamos pensar, pegar um vértice aqui, né? Qualquer do ciclo. E aí você começa a olhar as cores dos vértices, né? Você vai andando no ciclo e vai olhando as cores. Se for um ciclo ímpar, você não vai conseguir alternar as cores, né? Certo? Então a gente chegou a essa conclusão aqui. Então, tendo ciclo ímpar, seria impossível você pintar o grafo desse jeito que a gente queria. Então, o grafo não é bipartido, né? É, enfim, eu estou falando rápido aqui porque são assuntos que a gente já viu aí, né? Depois a gente falou das pontes, né? E depois a gente falou de articulações, né? Que a ponte é assim, né? Quando você tem você arranca aquela aresta do grafo e aí você aumenta o número de componentes do grafo, tá? Então, sei lá, inicialmente vamos supor o grafo era conexo, então ele tinha uma componente só. Aí você arranca uma certa aresta. Aí agora o grafo tem duas componentes, então essa era uma ponte, tá bom? E aí a gente chamava de ponte porque então, né, quando você imagina então que o grafo era conexo, você tirou essa aresta e aí agora o grafo não é mais conexo. Então ele tem duas componentes nesse caso, né, que eu tirando uma aresta, eu só consigo, considerando que o grafo era conexo, né, no começo. Se eu tirar uma aresta, vai ter agora no máximo duas componentes, né? Então vamos supor que eu tenho agora duas componentes. Então, por que eu estou chamando essa aresta de ponte? Porque agora, se eu vou chamar aí uma componente de A e a outra de B, né? Se eu quiser agora fazer um vértice, encontrar um caminho, né, de algum vértice que está em A para algum vértice que está em B, não vai existir mais. Ou seja, todos esses caminhos passavam por essa aresta. Aí a gente fala que ela é uma ponte, tá? É a ponte que liga, digamos, essas duas componentes, né? E aí depois a gente falou das articulações, que aí seriam vértices, né, e não arestas, né? Então vértices que quando você remove esses vértices aumenta o número de componentes do grafo resultante, né? E aí tudo isso aqui a gente fez encontrando, a gente encontrou ponte, né? Então para ver se o grafo tem ou não tem ponte, a gente fazia adaptação da busca em profundidade. Né? A articulação ficou como exercício, né? Naquela aula lá eu não dei o algoritmo para vocês, né? Eu falei, ó, tenta fazer aí, né? É, E aí o último problema que a gente resolveu com busca em profundidade foi encontrar as componentes fortemente conexas do grafo, né? De grafo, né? Na verdade. Certo? Então tudo isso aqui a gente fez adaptando a busca em profundidade. Agora nós vamos para digamos, uma nova etapa aí do curso, né? Então vamos relembrar aqui o que é a definição de uma busca, né? Ou de uma varredura, tá? Eu até prefiro a palavra varredura, mas para esse caso aqui específico, né?
Porque eu acho que busca é quando você está buscando alguma coisa, né? Então, sei lá, você tem um vetor de números e aí você quer buscar se o número 5 está lá dentro ou não, né? Aí você faz uma busca pelo 5, né? Enfim, então acho que esse nome busca aí não tá muito legal, mas o fato é, todo mundo usa busca, então vamos falar busca. Então, o algoritmo de busca ou de varredura examina sistematicamente os vértices e os arcos de um digrafo. Cada arco é examinado uma só vez. Depois de visitar sua ponta inicial, o algoritmo percorre o arco e visita sua ponta final, tá bom? Então, isso aqui pra gente é uma busca, tá? E aí a gente viu lá, obviamente, a busca em profundidade, aí que aí vocês já estão careca de saber. E agora a gente vai falar da busca em largura, tá? Então, como que é a busca em largura, tá? A sigla aí no inglês é BFS. É de breadth, a palavra é difícil de falar, breadth first search. É, tem o search, está dobrado aqui, né? Então, como que é a busca em largura? Ela começa por um vértice, digamos S, especificado pelo usuário. E aí, como que esse algoritmo vai funcionar? Ele visita esse S, que o usuário especificou, aí depois ele vai visitar todos os vértices à distância 1 de S, depois a distância 2 de S, depois a distância 3 de S, e assim por diante. Tá? É como se você fosse conhecer aqui o quarteirão, né? Assim, a partir de um certo ponto, você vai dar uma volta aqui no quarteirão, você vai conhecer o que está bem perto. Aí depois você vai aumentar o raio desse quarteirão, né? Então você vai dar uma volta com um raio maior agora. Depois você vai dar uma outra volta com um raio ainda maior, né? É mais ou menos essa a ideia. É, e aqui, ó, a gente está partindo. Bom, eu vou falar daqui a pouco de novo, mas aqui a gente está partindo de um certo vértice S, tá? Vamos fazer a simulação aqui para vocês entenderem. Então, por exemplo, para esse de grafo aí, ó, e aí o S vai ser o zero, tá? Então vou começar do vértice zero. Aí quem que está a distância 1 de zero, né? A distância 1 a gente está contando a distância aqui em arcos, tá? Então eu preciso andar um arco saindo do zero para ir para o 2, então ele está a distância 1. O 4 também e o 3 também, tá bom? Então eu vou pegar algum aqui que está a distância 1. Então eu vou começar olhando para o zero, né? Aí beleza, peguei um de distância 1. Agora eu vou pegar outro de distância 1. E aí vou pegar outro de distância 1. Não tem mais nenhum de distância 1, tá? Agora eu vou pegar os de distância 2, tá bom? Agora como que eu faço isso, né? Como é que eu vou saber, né? Como é que eu olho para um vértice e sei qual é a distância que ele tá, do zero aqui no caso, né? É, eu não quero dar spoiler, mas vou ter que dar algum, né? Quase um spoiler do que eu vou falar. Mas assim, eu já vou introduzindo aqui uma ideia que vai ser importante, que a gente vai usar aí no final da aula. Que é assim, ó. Se eu estou à distância 2 do zero, então eu sou vizinho de alguém que está à distância 1, né? Porque, né, para eu ter distância 2, eu primeiro tenho que ter a distância 1 antes de mim, né? Então é isso, né? Aqui, ó, o amarelinho é para dizer que eu finalizei o zero, tá? Então já visitei todos os vizinhos do zero. Então agora eu vou pegar um vértice, ó, que está à distância 1, né? E agora eu vou procurar os que estão à distância 2, partindo de um que está à distância 1, né? Então eu vou olhar os vizinhos dele, ó. Esse vizinho já foi visitado, né? Então eu não vou visitar de novo. Finalizei o 2. Aí agora eu vou olhar o 3, ó. O 3 está olhando para o 4 de novo, mas o 4 já está visitado. Então, né? Agora ele olhou para o 5, ó. O 5 não estava visitado. Então, esse 5, ó, ele está a distância 2, certo? Eu tenho que andar dois arcos aqui para chegar no 5. Beleza. Agora eu vou olhar ainda para o 4, porque pode ser que ainda tenha mais algum vértice à distância 2, né? Saindo do 4. Mas não é o caso aqui, porque o 4 vai olhar para o 5 já está visitado, beleza. Botei amarelo para dizer que eu finalizei o 4. Então agora eu já visitei todo mundo que estava à distância 1 do zero, e agora também já visitei todo mundo que está à distância 2, certo? Porque se para o cara ter distância 2 é porque ele é vizinho de alguém que está à distância 1. E como eu já finalizei todo mundo que está à distância 1,
Então eu também já encontrei todo mundo que está à distância 2. Tô dando spoiler pra caramba aqui. Beleza, agora vamos procurar quem está à distância 3, né? Então são os vizinhos de quem está à distância 2. Então vamos olhar aqui, ó, o 1, né? O 1 está à distância 3, eu tenho que andar 3 arcos para chegar no 1. Finalizei os 5, né? Agora vou ver se tem alguém. Já finalizei todo mundo, né? Que estava à distância 2. Agora eu vou ver se tem alguém que está à distância 3, né? O vizinho do 1 visitado já, finalizado até, né? O outro também, o 4, já está finalizado. Beleza, finalizei o 1, acabou, né? Terminei, visitei todo mundo. Então, aí eu descobri, ó, o 0 tá à distância 0 do 0, né? É, o 3, cadê aqui, ó? Ah, não, esse aqui é só quem foi visitado, né? Tá bom, beleza. Mas o fato é, a gente viu que o 2, o 4 e o 3 estão à distância 1, o 5 está à distância 2 e o 1 está à distância 3. Tá bom, então vamos ver aqui o algoritmo, né, que faz isso. Tá? Então esse algoritmo aí, ó, de grafo BFS visita todos os vértices do digrafo G que podem ser alcançados a partir de S. Tá? A ordem em que os vértices são visitados é registrada no vetor LBL. Tá? A gente vai usar aquele vetor de rótulos lá de novo. Tá? Se V é o késimo vértice visitado, então o rótulo dele vai ser K-1. O mesmo esquema de antes, né? Que o primeiro que a gente visitar, a gente vai colocar rótulo 0 nele, né? A função usa uma fila, tá? A estrutura de fila que vocês já viram aí em AID1. Deixa eu pegar meu chá aqui. Então as funções que a gente tem aí da fila são essas, tá? Uma função para inicializar a fila, uma para esvaziar a fila, né, para meio que matar a fila. Não, o empty aqui, desculpa, o empty é para ver se a fila está vazia, né? O para finalizar é o free, né? E aí depois o para inserir na fila e para remover o primeiro da fila. Tá? O inserir, obviamente, ele vai inserir no final da fila, né? E aqui o get é para pegar o primeiro da fila. Depois, assim, tem esses códigos aqui, mas eu vou até passar, tá? Porque acho que fila, vocês já devem estar bem careca de saber como funciona. Agora vamos ver então o algoritmo, como que ele funciona. Então no começo ele zera lá o contador, né, que controla lá a ordem em que os vértices estão sendo visitados. Depois eu coloco todo mundo como não visitado, né, esse -1 indica que o vértice ainda não foi visitado. Aí eu inicio a fila, tá? Essa fila, ela está sendo implementada num vetor, tá bom? Então ela tem capacidade para até V vértices, tá? Então, na verdade, assim, você não precisa nem saber como que ela está implementada. Você só precisa saber que esse V que eu estou passando aqui vai ser a capacidade máxima da fila, tá? Então, eu estou dizendo que eu não posso colocar mais do que essa quantidade de vértices aqui na fila. Tá? Então é importante a gente garantir que o nosso algoritmo não vai estourar a capacidade da fila. Tá? Então ele está dizendo que ele vai colocar no máximo essa quantidade de vértices. Beleza. Aí, bom, o S é o ponto de partida, então eu já vou visitar o S, né? Vou colocar lá o primeiro rótulo 0 no S e já vou andar o contador aí para o próximo que eu visitar, ele já está com 1 aqui, né? Aí eu coloco o S na fila, tá? Primeira coisa, antes de entrar no laço aqui, né? Então coloquei o S na fila. Aí agora sim eu vou entrar no laço principal do algoritmo. Que aí o que o algoritmo vai fazer então? Ele vai olhar para ver se tem alguém na fila, né? Se tiver alguém na fila, ele vai pegar, né, o primeiro da fila, vai olhar os vizinhos, né? Ó, então aqui está sendo implementado com matriz de adjacência, né? Se fosse lista de adjacência, aí essa linha 10 aqui você trocaria, tá? Vocês lembram bem, né, como é que faz isso. Então trocaria aqui para olhar os vizinhos do V, né? Então o que ele está fazendo aqui nada mais é do que ver todo vizinho W de V, né? E aí ele vai olhar, então se for vizinho e for um vizinho não visitado, então marca esse vizinho como visitado, atribui aí o próximo rótulo para ele e coloca esse vértice na fila, tá bom? E aí vai fazendo isso até o algoritmo terminar e depois mata a fila, tá bom?
Então, ó, aqui, ó, vamos voltar para a simulação aqui, ó. Então aqui no começo, ó, esse vértice ele entrou na fila, tá? Então esse vermelho aqui, ó, tá indicando que ele tá na fila. Repara que ele tá vermelho, mas ele não tá, como é que chama? A parte interior dele tá vermelho, mas o contorno aqui tá preto, né? Então isso aqui indica que ele tá na fila, tá? Então ele tá na fila aqui, ó. Agora eu tirei ele da fila, tá? Então agora quando eu coloco vermelho em volta, eu estou dizendo que eu estou tirando esse vértice da fila. Então eu tirei esse vértice da fila. Aí eu vou visitar, ó, botei o 2 na fila, botei o 3 na fila, coloquei o 4 na fila. Visitei todo mundo, ó. Aí uma vez que eu tirei o cara da fila e eu olhei os vizinhos não visitados e coloquei na fila, eu não vou devolver esse cara para a fila, tá? Então eu finalizei ele, tá? Não vou devolver ele para a fila. Tá? E uma vez que ele sai da fila, ele não volta mais, tá? Porque ele não. Para eu colocar na fila, ele tem que estar não visitado, né? Então, se ele estava visitado, ele não vai ser colocado de volta na fila. Então, isso já é até um argumento aqui para dizer que, assim, lembra que eu falei o tamanho, a capacidade máxima da fila é no máximo o número de vértices do grafo. Então, assim, e aí eu falei que a gente tinha que garantir que o nosso algoritmo não ia estourar a capacidade da fila. E o argumento aqui é esse, né? Eu nunca vou colocar o mesmo vértice duas vezes na fila. Então, cada vértice vai entrar no máximo uma vez na fila. Então, eu não tenho como estourar a capacidade da fila. Tá bom? Beleza. Agora eu vou olhar. Então, essa fila está guardando para mim, ó, no começo, né? Ela tinha o primeiro cara que eu coloquei na fila foi o cara que estava à distância zero do S, tá? Então essa fila, ela tinha todo mundo que estava à distância zero do S, tá? Obviamente que o S é o único vértice que pode estar à distância zero do S, tá? Depois, eu tirei o cara de distância zero do S e aí eu coloquei todo mundo que está à distância 1 do S. Então eu fiz aqui, olhei todo mundo está à distância 1 e coloquei na fila. Então nesse momento aqui, ó, a fila ela tem todo mundo que está à distância 1 do S. Aí agora eu tiro alguém, quando eu tirar alguém da fila, nesse caso aqui, ó, cadê? Aqui. Quando eu tirei o 2 da fila, ele estava à distância 1, né? Aí ele não encontrou nenhum vizinho, tal, só tirei e vi que não dava para visitar ninguém. O 3, agora o 3, né? Quando eu tirei o 3 da fila, olhei para o 4, não dava, tal, já estava visitado. Olhei o 5, e aí o 5 não estava visitado, e eu coloquei o 5 na fila, agora eu estou colocando na fila um vértice que está à distância 2 do zero. Tá? Então, nesse momento, eu tenho um vértice de distância 1 lá na fila, né? E eu tenho um vértice de distância 2, tá? Só que assim, ó, pensa que porque eu tô querendo mostrar para vocês por que a gente está usando a fila nesse caso, tá? Por quê? Porque a gente está olhando justamente a gente quer visitar todo mundo pelas distâncias lá, né? Aquilo que a gente tinha falado. Então, se eu for visitar os 5, visitar não, quando eu for explorar os 5, né? Que eu for olhar os 5 e olhar os vizinhos dos 5 e tal, eu tenho que ter olhado todo mundo que estava a uma distância inferior à distância do 5, né? Então o 5 ele está à distância 2 do zero. Então antes de eu olhar o 5, eu tenho que olhar todo mundo que estava à distância 1, né? Então por isso que o 5 vai lá para o final da fila, né? Então assim, quando eu encontrei um cara de distância 2, eu falo para ele assim, meu amigo, você fica lá no final da fila, porque ainda tem um monte de gente de distância 1 do zero que eu não explorei ele ainda. Tá? Então tu vai lá pro fim da fila. Depois que eu olhar todo mundo de distância 1, aí eu começo a atender os caras de distância 2. Tá? E assim por diante, né? Tá bom? Então sempre que eu pegar um cara da fila com uma certa distância K, é porque eu já peguei todo mundo que tinha distâncias de K para baixo, né? Tá bom? Eu tô dando um monte de spoiler aqui, né? Deixa quieto, vocês vão entender o spoiler aqui, porque depois, enfim, mas agora o spoiler já está dado. Tá bom? Então mas a justificativa da fila é essa, tá? É manter essa questão das distâncias aí, né? Conseguir
colocar essa prioridade, né? Visitar primeiro todo mundo que está à distância 1, né? E depois visitar todo mundo que está à distância 2, depois todo mundo que está à distância 3 e assim por diante, tá bom? Beleza. Então é isso, né? Então o algoritmo vai fazendo isso. Por que que esse algoritmo, você poderia se perguntar, né? Mas, pô, esse algoritmo aqui, será que ele não vai ficar rodando até eternamente, né? Não vai rodar eternamente, tá? Por aquele mesmo argumento que eu falei para vocês lá, que o vértice ele entra no máximo uma vez na fila, ele nunca vai voltar para a fila. Então, sabe, eu vou colocar um vértice no máximo uma vez na fila, vou tirar também no máximo uma vez da fila, não tem como esse negócio ciclar, tá bom? Eu tô colocando essa pergunta, talvez você nem tenha se perguntado isso, mas é porque a condição de parada aqui é meio nebulosa, né? É assim, enquanto a fila não tiver vazia, vai fazendo, né? Aí você pode ficar na dúvida, será que essa fila um dia vai ficar vazia? Vai porque, né, eu tiro, uma vez que eu tirar o vértice da fila, nunca mais ele volta para a fila, tá bom? E aí cada vez que eu passar por aqui, eu vou tirar algum vértice da fila. Então, na linha 8 aqui, eu vou passar no máximo n vezes, tá? Assumindo que n aí é o número de vértices, tá? Tá bom. Deixa eu tomar meu chá aqui. Bom, relações invariantes aí desse algoritmo. Digamos que um vértice V foi visitado se o rótulo dele for diferente de -1. No início de cada iteração das linhas 8 a 13, que é o laço principal lá do algoritmo, vale que todo vértice que está na fila já foi visitado, tá? Então isso é verdade, né? Ó, você vê que no começo eu visitei o S e coloquei ele na fila, então o invariante vale aqui, ó. A primeira vez que eu entrar na linha 8 tá valendo invariante, todo mundo que está na fila está visitado. Depois, ó, toda vez que eu for colocar alguém na fila, eu primeiro eu coloco aqui o rótulo lá como visitado, depois eu coloco o cara na fila. Então, sempre que eu colocar alguém na fila, esse alguém vai estar visitado, tá? Então, esse invariante é válido. Se um vértice V já foi visitado, mas algum de seus vizinhos ainda não foi visitado, então V está na fila, tá? É outro invariante, tá? Bom, isso aqui também é fácil de ver, né? Porque assim, toda vez que eu tirar um vértice da fila, eu vou olhar todos os vizinhos dele. E aí eu vou colocar os vizinhos dele que não estão visitados, eu vou colocar na fila. Então, né, se, ó, de novo, lendo aqui, né, se um vértice que foi visitado, mas algum de seus vizinhos ainda não foi visitado, é porque o V ainda está na fila, tá? Senão, né, se eu tivesse tirado ele da fila, eu teria olhado todos os vizinhos dele, tá? E aí se, né, eu teria visitado todos os vizinhos que ainda não tivessem sido visitados. Beleza. Então é fácil verificar aqui que esses dois invariantes são válidos, né? Cada vértice entra na fila no máximo uma vez. Portanto, basta que a fila tenha espaço suficiente para ver vértices. Tá bom, isso a gente já falou, né? E agora que as funções da fila, né? Isso aqui eu vou pular, tá? Acho que é bem tranquilo. Complexidade, né, do algoritmo. É a mesma coisa da busca em profundidade, né? É linear, né, no tamanho do grafo. Se você usar a lista de adjacência, se for matriz de adjacência, ele vai ser V ao quadrado. Aí então tem aquela questão lá, quando o grafo é esparso, quando é denso, né? Então se o grafo for denso, os dois aí vão dar V ao quadrado, mas se o grafo for esparso, aí esse aqui vai ser mais rápido do que esse aqui, né? A lista de adjacência vai ser mais eficiente do que a matriz de adjacência. Aqui, ó, só para reforçar aqui a questão da complexidade, né? É porque assim, né, pessoal, ó, eu acho que o argumento melhor aqui de enxergar a complexidade é que justamente é a própria definição do que o algoritmo faz lá quando você volta lá no começo, né? Você fala, você vai visitar é, cada arco uma vez só, né? Cadê, ó, a varredura, né? Cada arco é examinado uma só vez. Depois de visitar sua ponta inicial, o algoritmo percorre o arco e visita sua ponta final. Então, sabe, ele vai olhar para cada vértice, para cada arco, uma única vez, tá? Então ele vai ser linear, né? Se você
digamos, não desperdiçar tempo em nada, né? Então aqui nesse caso, o desperdício está aqui nessa linha aqui, né? Quando eu fico fazendo um for sem saber se um vértice é ou não é vizinho do V, né? Por isso que a matriz de adjacência lá acaba dando esse V ao quadrado aqui, né? Porque eu estou meio que desperdiçando aqui, eu estou fazendo um for, varrendo coisas que eu não sei se depois vai ser vizinho ou não vai, né? Mas fora isso aqui, então se fosse a lista lá de adjacência, eu ia estar olhando para o vizinho, por mais que você vai falar, o vizinho já está visitado, mas esse arco, né, do V para o W, eu vou olhar uma vez só, entendeu? E aí cada vez que eu olho para um arco, digamos, eu gasto tempo constante para fazer isso, né? Assim, sabe? Se você for ver o quanto que eu estou gastando de operações, né, por arco, é uma quantidade constante. Então, sabe, no final das contas vai dar lá o V mais A lá. Tá bom? Eu estou fazendo uma análise aproximada aqui também, mas enfim, acho que dá para sacar as operações da fila. Isso é importante falar também, vai. Essas operações de fila, elas têm que ser também em tempo constante, né? Mas isso aí, acho que vocês já sabem bem isso, né? Então, tirar da fila, colocar na fila, tudo isso gasta tempo constante, né? Esse matar a fila aqui, ó, né? A complexidade é proporcional ao tamanho da fila, né? Que no caso é V, né? Então você vai pagar lá mais V, né? Aí na notação assintótica, se você colocar V ou colocar duas vezes V, vai dar na mesma, né? Vai ser O disso aqui mesmo, né? Então, então é isso, né? Essa inicialização também, ó, você vai, né? Então tem esses detalhezinhos aí, mas sabe, eu acho que dá para sacar aí a complexidade, né? Um algoritmo fácil de analisar. Agora vamos falar de arborescência, né? Da arborescência, a gente tinha falado da arborescência da busca em profundidade. Agora a gente vai falar da arborescência da busca em largura, né? Então a busca em largura a partir de um vértice S descreve a arborescência com raiz em S, tá? E aí os arcos que a gente vai pintar de vermelho, que são os arcos da arborescência, é o mesmo esquema que a gente tinha feito lá na busca em profundidade, que é o quê? Quando eu fui o cara que visitei o vértice, eu vou virar o pai dele na arborescência. Tá? Então, no momento em que aquele vértice ainda não tinha visitado, eu fui o primeiro a olhar para ele, então eu vou ser o pai dele. E aí eu vou colocar esse arco aqui como vermelhinho, como sendo o arco da arborescência de busca em largura. Tá bom? É... E aí, de novo, a gente pode usar aquele vetor do pai lá, né? Tá? Então, para representar essa arborescência. Então, aqui no caso, ó, o vetor pai teria que ficar assim, ó. O pai do zero é o próprio zero, porque é a raiz da arborescência. Aí o pai do 2, do 4 e do 3 tem que ser o zero, ó. Então, 2, 3 e 4, zero. Depois, o pai do 5 tem que ser o 3, ó. Pai do 5, 3. E o pai do 1 tem que ser o 5. Então, o pai do 1, 5. Beleza? O mesmo esquema que a gente tinha feito antes. E aí, para adaptar isso no algoritmo é bem simples, né? Basta você, no começo aqui, você fala que o pai do S é o próprio S, e depois, quando você visita o vértice, né? Então, quando está naquele laço lá, no momento em que você descobre que o vértice ainda não está visitado, e aí você coloca lá o rótulo nele, né? De invisitado, né? Aí você marca lá que você vê aqui, né? No caso, de onde saiu, né, o arco VW, então o V vai ser o pai do W, tá? E aí você marca isso no vetor de pais, tá bom? Agora fazendo uma comparação aqui da busca em profundidade versus a busca em largura, né? Então a busca em largura ela usa uma fila, né, como a gente acabou de ver. A busca em profundidade ela usa uma pilha, tá? Talvez você vá estranhar, nossa, mas como assim? A gente não usou pilha? Na verdade, a gente até viu uma versão iterativa que acho que usava pilha, se eu não me engano, né? Eu agora nem me lembro como que era a versão iterativa, mas eu acredito que ela usava uma pilha. Mas o fato é que, eu nem sei se dá para fazer isso sem usar uma pilha, né? Mas o fato é que assim, eu não sei se vocês já sabem disso, mas todo algoritmo recursivo, ele usa uma pilha, né? Porque é a pilha lá do...
Quando você faz a chamada recursiva, tem uma pilha que controla aquilo, né? Então, para você, digamos que, tornar esse algoritmo recursivo, fazer uma versão iterativa dele, né? Basta você fazer essa pilha na mão, né? Então, então beleza. Então, a busca em profundidade, a gente, né, usualmente a gente faz aquela versão recursiva e aí a pilha fica meio implícita ali, né? Agora já a busca em largura, a fila, ela tá explícita lá no código, né? Tá? Então essa é a primeira diferença aí. A busca em largura é descrita em estilo iterativo, enquanto a busca em profundidade é descrita usualmente, né, em estilo recursivo, tá bom? Busca em largura começa tipicamente num vértice específico. A busca em profundidade, o próprio algoritmo escolhe o vértice inicial. Tá? Então, isso aqui, pessoal, a gente está falando da cultura, vamos dizer assim. Né? O que culturalmente é mais comum, tá? Nesse meio aí da computação. Né? Então, o que a gente costuma fazer? Tá? Quando vai fazer busca em largura, o usuário dá um vértice lá, do qual ele vai partir, e já na busca em profundidade não, tá? Mas poderia dar também, né? Poderia passar como parâmetro, né, na busca em profundidade um vértice inicial, né? Poderia, mas enfim, não é essa a cultura. A busca em largura visita apenas os vértices que podem ser atingidos a partir do vértice inicial. Já a busca em profundidade visita tipicamente, tá? É a versão mais comum de você encontrar por aí. Ela vai visitar todos os vértices do digrafo, tá? Então, o algoritmo que a gente fez lá, ele visitava todos os vértices do digrafo, né? Agora, a busca em profundidade não, tá? Então, desculpa, a busca em largura não, tá? Então, a busca em largura a gente vai partir de um certo vértice S e aí no fundo, a gente vai encontrar, vai visitar, né, todos os vértices que estão na mesma componente do S. Então, se esse grafo não for conexo, a gente só vai visitar os vértices que estão na componente do S, tá? Então, ela não vai visitar todos os vértices do grafo, tá bom? Se você quiser visitar todos os vértices do grafo, aí você teria que olhar, ver se tem algum vértice não visitado ainda e fazer a busca em largura a partir desse vértice não visitado, tá? Então, ou seja, é basicamente a mesma coisa, assim, só que é só uma questão do que é tipicamente feito, tá? Então, na busca em profundidade, tipicamente quando você parte de um vértice lá, você, obviamente, você só vai conseguir visitar quem está na mesma componente dele, só que aí o algoritmo ele já vai procurar algum que não foi visitado e vai partir daquele não visitado e vai fazendo isso até visitar todo mundo. Quando a gente faz busca em largura, tipicamente a gente não faz isso, tá? A gente só parte lá de um certo vértice, visita os que estão na mesma componente dele e termina o algoritmo, tá bom? Beleza. Agora vamos ver, começar a resolver problemas aí, usando a busca em largura, né? Tô molhando minha garganta aqui. Bom, então a gente vai para o caminho mínimo, né? Será que eu corto o vídeo? Ah, não, eu vou continuar, vai. Eu ia parar o vídeo, mas eu não vou parar, não. É que a garganta cansa, dá uma certa vontade de parar o vídeo. Putz, o meu computador, ele tem alguma função aqui do meu computador que eu ainda não consegui descobrir o que eu faço, qual é a tecla que eu aperto para voltar pro slide quando o slide está full screen. Beleza. Então vamos pro problema dos caminhos mínimos, tá? Problema do Waze. O comprimento a versão simplificada, né, do problema do Waze. Então, ó, vamos definir aqui o que é o comprimento de um caminho, né? Então, o comprimento de um caminho é o número de arcos no caminho, tá? Contando-se as repetições, tá? Se tiver repetição, tá? Então, por exemplo, esse caminho aqui, ó, 2 para o 4, do 4 para o 1, do 1 para o 3, do 3 para o 5, do 5 para o 4, do 4 para o 5, tá? Então, esse caminho tem 6 arcos, então ele tem comprimento 6, tá bom? Aí agora no caso aqui eu eliminei essa volta aqui, né?
Então ficou do 2 para o 4, do 4 para o 1, do 1 para o 3, do 3 para o 5. Agora esse caminho tem comprimento 3. Né? Agora vamos definir o que é distância. Tá? A distância de um vértice S a um vértice T é o menor comprimento de um caminho de S a T. Tá bom? Então, sei lá, se você está a distância, quando a gente fala de distância euclidiana, por exemplo, né? Então, se você está a uma distância de 1 metro de uma pessoa, né? Você pode, sei lá, você quer se deslocar até essa pessoa, você poderia dar a volta aqui, andar 20 metros para chegar na pessoa. Mas o fato é que, meu, você poderia fazer isso se deslocando 1 metro só, né? Então a distância, ela é o menor, é o comprimento lá do menor caminho, tá bom? Então no caso da distância euclidiana seria a linha reta, né, entre os dois pontos, né? Então o tamanho aí do comprimento dessa linha seria a distância. Agora, no caso adaptando esse conceito ao de grafo, então, né, é o comprimento do menor caminho que você vai ter entre dois vértices. Vai ser a distância entre esses dois vértices, tá? Então aqui, ó, a distância entre o 2 e o 5 é 4, tá? Eu não sei demonstrar para vocês que é 4, né? Porque aqui a gente está vendo que tem um caminho de comprimento 4. Mas será que não tem um caminho de comprimento 3, né? Tá? Esse grafo aqui é simples de olhar, né? Pode ser que a gente consiga facilmente identificar isso, mas o fato é que a gente gostaria de conseguir comprovar que a gente tem um caminho desculpa, que o 4 aqui no caso é o menor caminho, né? Ah, e aí assim, né? Quando não tem o caminho, aí qual que vai ser a distância, né? A distância vai ser infinito, tá? Então, por exemplo, do 0 ao 2, tá? O 0 para o 2, ó, né? Você vê que tem um corte aqui, ó, do 0 para o resto do digrafo, e nesse corte todos os arcos que atravessam estão na contramão. Então eu não consigo sair do 0 e ir para o outro lado do corte, onde está o 2. Então eu não consigo chegar no 2, né? Então se eu não consigo chegar do 0 no 2, não tem, a distância é infinita, tá bom? Agora, como que calcula as distâncias, né? Bom, eu lembro que eu falei para vocês que eu dei spoiler, né? Então vocês viram lá no começo, né? O que a gente fez lá já, né, já deu um baita de um spoiler do que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos ver aqui, ó. Dados um digrafo G e um vértice S, determinar a distância de S aos demais vértices do digrafo, tá? Isso que a gente vai fazer. Então, no começo, o que a gente faz, né? Quem que está à distância zero do S? O próprio S, né? Então, no começo lá, ó, visitei o zero, né? Então, o zero está à distância zero. Aí, agora, se eu quero encontrar a menor distância, né? Deixa eu voltar na definição aqui, ó. Eu quero determinar a distância de S aos demais vértices do digrafo, né? Então, assim, ó, a distância de S para S eu já determinei, é zero. Agora eu vou determinar a distância de S para todos os outros, né? Então, assim, primeiro eu vou olhar para os que estão à distância 1, certo? Porque quem está à distância 1 são os vizinhos do S. E isso é muito fácil de ver, né? Então eu vou olhar os vizinhos do S, ó. Então olhei um vizinho, olhei outro vizinho e olhei outro vizinho, tá? Coloquei, ó, no começo, ó, só vamos olhar aqui agora nesse vetor aqui, ó. Esse vetor dist é onde eu estou calculando a distância, né? Então o 6 aqui, ó, ele está simbolizando o infinito, tá? Porque no caso, ó, esse grafo, como ele tem 6 vértices, para eu chegar em algum outro vértice do digrafo, eu no máximo, no pior caso, eu vou passar por todos os outros, tá? Então, se eu tivesse que passar por todos os outros, o caminho ia ter comprimento 5, tá? Então, vamos supor que eu fosse aqui, ó, do 0 para o 2, né, depois para o 4, depois para o 3, supondo que tivesse o arco, tá? Então, do 4 para o 3, do 3 para o 5 e do 5 para o 1. Então, teria comprimento, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí, obviamente, que a gente não vai passar duas vezes no mesmo vértice, porque a gente quer o menor caminho, né? Então, não vou, né? Se eu estou com pressa, eu não vou
passar duas vezes, né? Eu tô indo para a escola, lá tô indo para a faculdade e eu vou passar duas vezes na mesma rua, né? Se eu tô com pressa, eu não vou fazer isso, né? É, então, então, no pior caso, daria 5, tá? Então, o 6 aqui ele vai simbolizar o infinito, tá bom? Então, quando é 6 é porque realmente não tem ainda, né? Então, pelo menos eu não encontrei ainda, tá? Se no final lá do algoritmo ainda tiver 6 é porque não tem mesmo, tá? O caminho. Beleza, então no começo, ó, quando eu visitei lá o zero, né? Eu vou marcar que do zero para o zero a distância é zero, né? Aí depois, ó, os vizinhos, aí eu vou colocar aqui, ó, distância um, tá? Depois outro vizinho, distância um, outro vizinho, distância um, tá bom? Então agora que eu olhei todos os vizinhos, eu olhei todo mundo que está à distância um, né? Agora eu vou procurar quem está à distância 2, certo? Porque quem está à distância 2 é vizinho de quem está à distância um, tá? Então agora eu vou ter que olhar todos esses que estão à distância um e ver quais são os caras que estão à distância 2, tá bom? E aí vocês lembram que esses uns aqui que estão à distância um, né, esses vértices aqui, eles vão estar lá na fila, né? E aí eu vou tirar da fila, então. Tirei alguém da... Finalizei o zero, né? Tirei o 2 da fila, ó. Aí o 2, a partir do 2 eu não encontrei ninguém não visitado. Finalizei o 2. A partir do 3, ele olhou o 4, já está visitado, olhou o 5, ah, não estava visitado ainda. Então, pô, você não está visitado ainda, e eu que fui o cara que encontrei você, e eu estou à distância um, então você está à distância 2, né? Distância 2. Finalizei o 3, aí agora vou para o 4, que ainda o 4 ainda é um vértice de distância um, né? Aqui, ó, só para fixar aqui bem o porquê que tem que ter essa fila, tá? Então imagina que tivesse um arco, ao invés desse arco do 1 para o 4, imagina que esse arco fosse do 4 para o 1, tá? Então assim, ó, se ele fosse do 4 para o 1, e aí eu, tipo, em vez de eu olhar agora para o 4 eu olhasse para o 5, eu ia visitar o 1 e eu ia falar que esse 1 está à distância 3, porque ele é vizinho do 5, o 5 está à distância 2, né? Eu ia carimbar nele a distância 3. Só que o 4, ele está à distância 1. Então, se tivesse esse arco para lá, o 1, na verdade, iria estar à distância 2 e não à distância 3, tá bom? Então, para eu olhar um vértice que está à distância 2, que vai carimbar os vizinhos como distância 3, os vizinhos não visitados, né? Ele vai carimbar como distância 3, ele só vai poder fazer isso depois que ele finalizar todo mundo que estava à distância 1. Porque aí ele sabe que, tipo, meu, se esse cara tivesse a distância 2, alguém que tivesse lá a distância 1 teria visitado ele, tá bom? Então por isso que tem que ter essa fila, tá? Beleza. Agora voltando aqui para o nosso exemplo, então, o 4 finalizou, aí o 5 vai visitar o 1 e vai, digamos que, carimbar ele com distância 3. E aí, beleza, né? O 1 não vai mais conseguir visitar ninguém, e aí acabou. E eu consegui encontrar todo mundo e determinar a distância que ele está do zero, tá bom? Agora a gente quer marcar isso lá no algoritmo, né? Como que eu marco? Então, como é que eu faço isso? No começo, a distância é infinito, depois lá o zero, o S no caso, desculpa, né? O S que é o ponto de partida, eu vou colocar a distância zero, e aí depois, né, toda vez que eu for visitar, aqui ó, ele está usando, em vez de olhar o não visitado, né? Que aqui a gente está trabalhando eu poderia olhar o pai menos um, né? Pai menos um é não visitado. Dist infinito também é não visitado, tá? Então aqui ele está olhando dist infinito. Poderia ser também pai menos um, tá bom? Então, beleza. Não está visitado ainda. Aí quando eu for visitar, então é o momento que eu vou falar. A tua distância vai ser a minha distância mais um, tá bom? Se eu estou te visitando, né? Então se existe um caminho até o vértice V que tem comprimento, sei lá, 5, então até o W vai ter comprimento 6, né? Que é o caminho que vai até o V e depois usa esse arco VW que a gente está olhando aqui, certo? Então é bem fácil também de marcar aí essa distância aí dentro do algoritmo, tá? Não precisa fazer nenhuma alteração mirabolante. Relações invariantes. No início de cada iteração das linhas 8 a 13, que é
Na verdade aqui virou 14, né? 8 a 14, né? É que acho que a frase estava copiada lá do slide anterior, né? A fila consiste em zero ou mais vértices à distância d de S, seguidos de zero ou mais vértices à distância d mais um de S, para algum d aí, tá bom? Certo? Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Eu estou olhando todo mundo que está a uma certa distância d, aí depois eu começo, obviamente, né? Todo mundo que estava à distância zero, depois todo mundo que está à distância um, depois todo mundo que está à distância 2 e por aí vai, né? E ao longo da execução do algoritmo, na fila você sempre vai ter vértices que estão ou a uma certa distância d e d mais um, né? Assim, você não vai ter várias distâncias diferentes, né? Então, quer ver, ó, nesse momento aqui, ó, quem que está na fila, ó? Vamos ver desde o começo, olhar só a fila, ó. Quem que está na fila agora? É só o zero. Então, só quem é de distância zero. Depois, ó, quem que está na fila nesse instante aqui, ó? Todo mundo que está na fila tem distância um do zero. Então, o D aqui no caso é um, né? Agora, nesse momento aqui, ó, quando eu coloquei o 5, quem que está na fila? Né? É o 4 e o 5, né? O 3 eu já tirei da fila. Então o 4 está à distância 1 e o 5 está à distância 2. Eu não vou colocar um cara à distância 3, né, antes de eu ter finalizado o cara que estava à distância 1, certo? Porque vai que esse cara que estava à distância 1 tinha um arco saindo dele e indo para esse cara que eu vou carimbar com 3 aí. Tá? Então não posso carimbar um cara com 3 se eu nem olhei ainda os que estão à distância 1, tá bom? Então por isso que, né, por isso que a gente consegue enxergar que essa relação invariante que está escrita aqui, tá bom? Isso permite concluir que, no início de cada iteração, para todo vértice x, se a distância de x for diferente do infinito lá, né, que o nosso infinito é esse v aqui, então o dist de x é a distância de S a x, tá bom? Então assim, dessa observação que a gente consegue ver que a gente encontrou o menor caminho lá, tá? De tudo isso que eu falei para vocês, tá? Você consegue concluir que de fato quando você marca lá a distância é porque realmente a distância é aquela mesmo, tá? Não tinha um outro caminho melhor do que aquele que você encontrou, tá bom? Consumo de tempo, obviamente, aí a gente já argumentou, né? Lá, o mesmo algoritmo, né? Do começo do vídeo. Então, V mais A no caso de vetor de lista de adjacência e V ao quadrado no caso de matriz de adjacência. Depois, o que a gente faz com essa arborescência, né? Para que serve, né? O que eu posso fazer com essa arborescência? Eu gostaria, por exemplo, de imprimir o caminho, né? Então, eu falar, eu parti de um S, eu encontrei lá a distância do S até todos os outros vértices que estão na componente do S, né? Se o grafo for conexo, então ele vai encontrar a distância do S para todo mundo. E aí eu gostaria de imprimir esse caminho, né? Aí, bom, é bem fácil de fazer, a mesma coisa que a gente tinha feito lá na busca em profundidade, né? No caso aqui, está imprimindo o caminho reverso, na verdade, né? Então, se eu quisesse imprimir o caminho mesmo, eu ia ter que inverter a ordem disso aqui, né? Então, aqui, ó, é só começar, né, do X, né, que é o final do caminho, e aí você vai vendo quem é o pai do X, depois o pai do X, né, vai voltando pelos pais, aí você vai ter o caminho inverso, tá bom? Aí, condição de inexistência lá, né? O mesmo esquema que a gente viu antes, né? Então, assim, se eu não conseguir alcançar um vértice, ou seja, a distância dele ficou infinito lá no final do algoritmo, então é porque não tem caminho do S para o T. E aí, como que eu provo que não tem caminho do S para o T? Eu tenho que encontrar um corte lá, né? Aquele corte naquelas condições lá que a gente já sabe quais são, né? E aí, qual é esse corte? Né? Então, o corte vai ser assim: quem que vai estar do lado do S? Todo mundo que eu conseguir alcançar na minha busca em largura. Tá? Então, o S vai ser o conjunto que contém todo o vértice, tal que a distância dele para V, quer dizer, a distância dele para S, né, é menor do que infinito. Tá? E aí, os outros, né, os que ficaram com distância infinito, vão ser o T. Tá? Então, essa aqui vai ser a minha bipartição, vai ser o corte, né? E aí esse corte
você vai ver que todos os arcos que atravessam esse corte, eles vão ter ponta inicial em T e ponta final em S, tá bom? Por quê? Porque, meu, se eu tenho um ponta inicial em S e ponta final em T, no momento em que eu tirei esse cara da fila, ele ia botar esse outro cara na fila, ou seja, ele ia visitar esse outro cara, né? Então, se ele não conseguiu fazer isso, é porque os arcos estão na contramão, tá bom? Então, de novo, eu vou ter o corte lá para provar que não tem o caminho de S a T, tá? Ó, beleza, acabou nossa aula. Certo, pessoal? Então é isso. Busca em profundidade e a gente já conseguiu resolver um primeiro problema aí, que é o problema de caminho mínimo, tá bom? Contando, né, o comprimento do caminho como a quantidade de arcos, tá bom? Abraços aí. Tchau, tchau.